E por falar em encomendas virtuais, a implementação da nova taxa cobrada pelos Correios por encomendas internacionais completou um mês. Desde então, mais de 40 mil pessoas já pediram o fim da cobrança no site e-Cidadania do Senado Federal. Quem vai conversar comigo é Ademir Pereira Júnior, especialista em Direito Econômico da Advocacia. Obrigado pela participação aqui conosco. Então, eu já começo perguntando para você, esses pedidos que muitos consumidores fizeram aí no site do Senado, tem alguma força jurídica? Isso pode reverter a decisão dos Correios de cobrar essa taxa ou não? Boa tarde, Gustavo. Não, esses pedidos não têm a capacidade de reverter essa taxa por si só, mas eles são um passo relevante, né, à medida que a sociedade e os consumidores principais afetados demonstram a sua insatisfação com a atuação dos Correios. É muito importante que a população externe essa insatisfação, e claro que o diálogo com o Congresso, né, com o Parlamento e seus representantes é uma parte fundamental para que isso aconteça. E isso você está também vendo que isso é replicado em outros locais, como no PROCONs, mesmo perante o Ministério Público, que também tem começado a olhar para esse tema. Para uma revogação, isso dependeria só de uma ação do Ministério Público e do Congresso, ou seja, o primeiro passo seria dado pelo Ministério Público para investigar se poderia ou não a cobrança dessa taxa. É isso que teria que acontecer, Ademir? O Ministério Público pode sim ter uma atuação importante, né? A gente está falando de uma taxa cobrada pelos Correios, então os Correios poderiam voluntariamente optar por não mais realizar essa cobrança, né, à medida que os consumidores, os usuários desse serviço estão muito insatisfeitos e mostrando uma preocupação que essa taxa, inclusive, inviabilize essas encomendas. Então, os Correios, na verdade, seriam os primeiros capazes de tomar uma atitude. Se os Correios se mostram pouco preocupados, né, com a reação dos consumidores e pretendem continuar impondo essa taxa, o que pode acontecer é que o Ministério Público ou outras entidades podem agir. Não é algo que apenas o Ministério Público pode fazer. Ele pode sim fazer, mas outras associações de classe, por exemplo, que defendem consumidores, poderiam também ingressar com ações em juízo para solicitar a anulação dessa medida. Outra possibilidade é que os próprios consumidores, né, o consumidor individual, ele também pode acessar o judiciário, né, seja um juizado especial, ou para buscar a não cobrança dessa medida para mercadorias que eles já tenham encomendado. Ademir, a alegação dos Correios lá atrás, há um mês, quando anunciou essa cobrança, era que ele só estava se adequando ao mercado, já que ele não tem o monopólio das encomendas internacionais. Ou seja, ele disse que as outras empresas que atuam com encomendas também cobram essa taxa e cobram, inclusive, uma taxa maior que é provocada pelos Correios. Essa tese dos Correios faz sentido? Eles estão juridicamente protegidos, digamos assim? Não, Gustavo, eu particularmente discordo dessa tese completamente. É verdade que os Correios não têm um monopólio legal, né? Não tem uma lei que garanta aos Correios a condição de ser o único a realizar esse serviço. No entanto, a entrega de mercadorias é um serviço postal que cabe aos Correios realizar, tá? E ele realiza esse serviço postal, a entrega desse tipo de mercadoria, de modo muito diferente de qualquer outro agente no mercado, né? Por exemplo, um serviço de courrier, etc. A gente está falando aqui de um serviço postal que é muito específico e que está sendo realizado a custos muito mais baixos, né? Ou seja, a gente não está falando aqui de de encomendas expressas, onde você tem concorrência. A gente está falando de encomendas que demoram a chegar, porque é um serviço mais simples, que não tem, por exemplo, rastreamento da mercadoria e etc. E que só é viável, né, ser realizado a custos baixos, etc., porque os Correios têm uma malha nacional, porque os Correios são um serviço postal brasileiro e, portanto, dotados de várias isenções fiscais, facilidades diversas. E, nesse caso específico, como a gente está falando de uma mercadoria que está vindo, né, de outro país, portanto uma remessa internacional, é o único que tem acesso à chamada UPU, que é a União Postal Universal, ou seja, um acordo de vários países que integram a ONU
que garante aos Correios acesso aos Correios, né, ao serviço postal dos países do mundo todo, pelo menos de todos os países que integram a ONU, que são aí um grande número de países. Né? Então, os Correios são o único que tem esse acesso, são o único que tem a malha nacional e, portanto, o único capaz de prestar na prática esse serviço. Então, embora os Correios digam, eu enfrento concorrência, esse argumento não é verdadeiro. Não existe concorrência para esse serviço específico, prestado nessa faixa de preço e com essa abrangência regional. Sobre esse ponto, só para finalizar a minha explicação, eu acho muito interessante que essa manifestação dos Correios dizer que ela tem concorrência é contraditório com o que os próprios Correios argumentam em processos vigentes. Então, tem um processo, por exemplo, perante o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em que o Correio é acusado de práticas anticompetitivas, em que ele diz, na verdade, CAD, não se preocupe muito com isso, porque eu não compito com esses serviços aqui, com esses serviços de courrier. Eu sou diferente. Eu presto um serviço postal, é uma modalidade distinta de serviço que não compete diretamente. Então, o Correio está usando aqui 2 pesos e 2 medidas. Né? Ele diz para o consumidor, não, eu tenho concorrência, e etc., e diz nas suas defesas que não tem concorrência. Tá certo. Conversei com o Ademir. Ademir, obrigado. Ademir Pereira Júnior, especialista em Direito Econômico. Obrigado pelas explicações e vamos ver quais serão os próximos passos dessa guerra entre consumidores e Correios. Até uma próxima. Imagina, obrigado, Gustavo. Tchau, tchau. Um abraço.